morreram, né? Cauã e Joaquim. O julgamento entrou no segundo dia. Réu no processo, o ex-pastor negou ter matado as crianças. Bom, o segundo dia de julgamento não tem hora para terminar, mas há previsão de que a sentença saia ainda nesta quarta-feira. A Polícia Militar reforçou o combate ao tráfico de drogas em Soretama. Ex-craque do futebol, Fabiano Heller, lidera um projeto de renovação do Linhares Futebol Clube. Vamos a São Mateus saber os destaques da região norte hoje com Amanda Maciel. Uma viagem no tempo na visita à casa em que Roberto Carlos cresceu em Cachoeiro. A Prisa Zeredo tem as informações. Tem também um torneio de beach tênis que agitou Linhares no final de semana. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. O primeiro dia do julgamento do ex-pastor Jorgeval Alves durou 16 horas. O último a falar, ele prestou depoimento ainda na madrugada desta quarta-feira. O julgamento foi retomado na manhã desta quarta. Era madrugada quando Jorgeval Alves prestou depoimento por cerca de 2 horas no Fórum de Linhares. Ele negou todas as acusações, mas admitiu ter mentido ao afirmar no processo que tentou entrar no quarto das crianças para salvá-las no dia do incêndio. A avó de Cauã Bodkovski questionou o silêncio do réu ao longo dos últimos anos. Jorgeval falou que queria falar. Ele ficou 5 anos calado. Ele falou que podia ficar 3 dias falando sobre ele, porque dele sabe ele. E por quê ele não falou durante esses 5 anos? Eu não sei como consegue existir ser humano nessa terra, onde consegue ter 2 caras. Porque é uma manipulação, a pessoa ao mesmo tempo chora, para de chorar, responde assim com uma tranquilidade, sabe? Além de familiares, muitos estudantes e espectadores acompanham o julgamento. Alguns deles deram sua opinião sobre os depoimentos tomados no primeiro dia. Foi bem interessante, esclareceu bem a dinâmica do acontecimento, do que aconteceu, segundo os relatos do delegado e também do tenente-coronel que fez a parte da perícia técnica. Eu vi a reação das pessoas lá pelo entendimento, a capacidade dele, é uma pessoa... Então, assim, não deixou dúvidas, realmente. O julgamento do ex-pastor Jorgeval foi retomado após as 10h30 da manhã desta quarta-feira. O primeiro a falar foi o promotor de justiça Claudeval Quintiliano. Após 2 horas de discurso, foi a vez do advogado de defesa, Pedro Ramos, fazer sua sustentação. Esta advogada contratada pela família justificou a dispensa de 13 testemunhas de acusação. Nós entendemos, juntamente com o Ministério Público, por bem dispensar todas as outras testemunhas de acusação e os peritos. O que nós queríamos ali naquele momento é que os jurados ficassem na memória ali de forma mais recente com as informações que foram trazidas por essas testemunhas de acusação. Pois é, a defesa de Jorgeval contestou resultados das perícias feitas na casa em que as crianças morreram. O repórter Enzo Teixeira passou a tarde no Fórum da cidade, acompanhando os depoimentos. Na tarde desta quarta-feira, a defesa do ex-pastor Jorgeval apresentou a defesa do réu. Eles se basearam principalmente em possíveis falhas da perícia. A defesa sustenta a hipótese que os meninos Joaquim e Cauã não foram torturados e que o sangue encontrado no banheiro através de testes feitos com luminol, eram, na verdade, do nariz de Joaquim, que sofria com sangramentos nasais. A advogada do ex-pastor afirmou que não houve tortura e justificou a inércia dos meninos, que não se moveram por causa de uma possível confusão mental. Ela apontou ainda que não foram encontrados espermatozoides e que não foi solicitado material genético de Jorgeval para comparação. A defesa exibiu ainda parte de um filme chamado Justiça em Chamas e compararam o filme com o caso de Jorgeval. No filme, o pai das crianças é acusado de planejar um incêndio na própria casa para matar os 2 filhos. Durante o filme, o pai de Joaquim se retirou do plenário e Jorgeval se emocionou. Depois de uma pausa do almoço, o júri foi retomado aqui no Fórum de Linhares. A gente segue acompanhando o caso e a gente traz mais informações assim que for possível. A gente volta ao estúdio aí com você. Obrigado, Enzo, pelas informações. Olha, a previsão é de que a sentença possa sair ainda nesta quarta-feira ou talvez na madrugada de quarta, mas não há um horário definido. Em Soretama, a Polícia Militar intensifica o combate ao tráfico de drogas.
O trabalho policial em Sooretama está ganhando, a cada dia, o reforço das denúncias dos moradores. Com elas, a PM está fazendo mais operações com resultados de prisões e apreensões. No dia 12 de abril, a polícia prendeu Pedro Lucas Lafayette de Aquino e Marcos Vinícius de Carvalho, todos maiores de idade. Eles foram flagrados com arma, munições e uma moto, cuja placa estava com fita isolante. A polícia suspeita que eles poderiam estar prontos para cometer assaltos na região. Desta data até hoje, novas denúncias e novas prisões. Luiz Antônio Dinardi, Carlos Tadeu Teodoro de Amorim e Anderson dos Anjos foram presos com este material entorpecente no bairro Dalvo Loureiro. A polícia descobriu que Luiz veio do Morro do Jaburu para traficar em Sooretama com nome falso. Recentemente, a polícia flagrou e prendeu Daniel, Santiago e Samuel da Silva Amorim. No momento da prisão, eles portavam revólveres e munições. Os elementos já tinham envolvimento com tráfico e tentativa de homicídio. O subtenente Rossi afirmou que este é o trabalho que não deve parar na cidade. A gente está empenhado, operações, escalas de diesel, o pessoal estão abordando e quero enfatizar com você as denúncias que estão chegando para a gente de modo anônimo. No domingo teve uma denúncia anônima que culminou com a prisão de 2 camaradas armados que estavam assaltando no bairro Alegre. E aí, antes disso, dessas prisões, outras 3 importantes também foram feitas e com apreensão de arma de fogo e munições. Sim, bastante drogas, armas, munições foram presas e tiradas de circulação esses que estão vivendo à margem da lei. Agora, viver à margem da lei, os presos da semana passada e esse último caso, eles têm envolvimento com o crime, eles já têm passagem pela polícia? O que a polícia constatou? O de domingo, por exemplo, eles têm o histórico criminal de tráfico de droga, tentativa de homicídio, quer dizer, já uma vasta ficha criminal já no mundo do crime. O subtenente afirmou que as denúncias devem continuar. O anonimato está garantido. 100% anônimo. Se por mim procurar pessoalmente, garanto o anonimato, igual o de domingo. Foi procurada a guarnição no DPM, a questão das pessoas cometendo um assalto no bairro Alegre, a viatura foi e fez a prisão dos 2 cidadãos. Bom, a gente muda de assunto agora, vamos falar de esportes. Um torneio de beach tênis agitou Linhares no final de semana. Atletas de todo o Espírito Santo vieram participar do evento. O fim de semana foi de competição em Linhares. Muitas pessoas foram acompanhar de perto os 3 dias de jogos do torneio de beach tênis. Evento da federação, chancelado pela Federação Espírito Santense de Tênis. Então é um evento que conta pontos para o ranking estadual. E aí trouxemos, é a primeira vez que esse evento é realizado fora da Grande Vitória, então veio para Linhares, conseguimos trazer, estamos felizes por isso e estamos felizes pela aceitação da população de Linhares com o beach tênis. Essa crescente do beach tênis aconteceu exatamente na pandemia, naquela questão de fazer atividade física ao ar livre, então o boom do beach tênis foi exatamente nesse período. E de lá para cá só veio fidelizando a clientela, os pontes cada vez mais abrindo, oferecendo esse serviço diferenciado para a população. Esse é o segundo evento que acontece aqui e conta pontos para o ranking nacional. Por causa disso, reuniu atletas de todo o estado. E nós temos atletas profissionais no estado do Espírito Santo. A gente tem o Álvaro Campanharo, a gente tem a Brunella Paiva, Rafael Borges, a Maitê, Laurinha. Então nós temos esses profissionais no estado que nos representam maravilhosamente bem no Brasil e até fora do Brasil. E o nosso intuito é fomentar, fazer com que a população aceite cada vez mais, interaja cada vez mais com esse esporte, é muito gostoso, é a família. Além dos competidores, as famílias puderam aproveitar o espetáculo em quadra e se divertir. E existem vários motivos para que o beach tênis se torne cada vez mais popular. Um deles é que o esporte é muito democrático e serve para todas as idades. É incrível como a garotada está começando cada vez mais cedo. Tem 1 ano e meio que eu comecei a fazer beach tênis. No começo eu fazia mais por brincadeira, brincar, final de semana, tudo. Mas eu comecei a levar mais a sério, querer treinar mais vezes. E acabou que eu comecei a gostar e jogar campeonatos, entendeu? Tô bem animado, vai ser meu primeiro campeonato e eu espero trazer a vitória.
Você vai competir em dupla? Dupla. Aham. E aí, fala como é que é jogar com a Bárbara, é bacana, além de serem amigas, poderem disputar dentro de quadra? É uma experiência nova pra mim, eu participei do campeonato passado e é isso, né? O negócio é que a gente vai correr atrás da vitória e como a gente é amigas de escola, então é uma experiência nova pra gente. E quem veio para a disputa falou também que, além de uma competição esportiva, é um momento de confraternização. A valorização da honestidade aqui é o principal, porque como não tem jurados para todas as quadras, então se cai, por exemplo, uma bola fora, a galera fica meio assim, putz, será que a gente acertou a bola? Aí a dupla de cá já fala, não, foi fora, não, foi ponto, legal, e assim, a honestidade, é um clima muito bacana, e BT Park está sendo uma grande festa. Que legal, né? E olha, diretores de escolas da Rede Municipal de Ensino de Linhares se reuniram com órgãos da segurança pública nesta quarta-feira para falar sobre as ações de segurança no ambiente escolar. Foram propostas medidas de reforço na segurança a curto, médio e longo prazos. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o Espírito Santo. Quinta-feira com chuva em todo o estado, as temperaturas amenas, Linhares com mínima de 22 e a máxima 32 graus. São Mateus, variação entre 20 e 31. Em Cachoeiro, mínima de 17, máxima de 30. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima 31 graus. Um breve intervalo, daqui a pouco nosso giro de norte a sul do estado. Vamos a Cachoeiro com Prisa Zeredo e vamos também a São Mateus conversar com Amanda Maciel. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje, começando o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo. Começamos por São Mateus. Nossa colega Amanda Maciel tem as informações. Olá, Amanda. Olá, Cláudia, e a todos que acompanham o Sim Notícias. Isso mesmo, e a refém foi uma criança. Uma criança de 3 anos foi feita refém pelo próprio tio no bairro São Pedro, em São Mateus. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados e a PM isolou o local. Segundo o tenente-coronel Jefferson Coelho, o sequestrador manteve a criança em cárcere privado desde a madrugada desta quarta-feira. Esse caso, na realidade, iniciou às 3 horas da madrugada, quando o tio ele está com a criança lá desde a madrugada, segundo a família. Porém, às 8 horas da manhã, a família informou a Polícia Militar de que tinha uma situação estranha. A viatura foi alocada para vir aqui levantar informações e nas informações detectou que ele estava trancado no local lá, pelo que a família falou, está com uma tesoura e com a criança lá de 3 anos de idade. Os policiais iniciaram a negociação desde a chegada das viaturas na residência. Sem sucesso, foi acionada a equipe Árpia, Batalhão de Missões Especiais. Nessa primeira intervenção foi verificado que haveria necessidade de acionar tropa especializada devido à relutância dele em ceder. Não queria liberar a criança, não queria fazer nada, colaborar em nada. Veio a aeronave de Vitória com o pessoal do gerenciamento de crise, o negociador, e depois veio também terrestre, vieram algumas viaturas do BME que está ali fazendo o isolamento e acompanhando a ocorrência para que a gente tenha um desfecho mais feliz possível. Segundo o tenente-coronel, foi constatado que o sequestrador possui problemas mentais. Pelo que falaram, ele tem um distúrbio psiquiátrico, não toma medicamento regular e isso talvez tenha ensejado a situação que nós encontramos aqui. Após horas de negociação, a criança foi liberada sem lesões e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares para exames. Já o homem tio da criança também foi direcionado para o hospital e, após medicação, será encaminhado para a delegacia de polícia. E o homem já havia passagem pela polícia por lesão corporal contra a ex-mulher. E agora, mudando de assunto, em Pinheiros, suspeito de um homicídio ocorrido em 2018 foi preso. Um homem de 55 anos foi preso em Pinheiros, suspeito de um homicídio ocorrido no centro da cidade em fevereiro de 2018. O mandado de prisão foi ocorrido na última sexta-feira em uma lavoura de café na zona rural de Nova Venécia. Segundo informações da Polícia Civil de Pinheiros, o homem teria assassinado Railton Peixoto Pereira, de 39 anos, com uma facada no peito.
Ele chegou a ser ouvido em sede policial e confessou a autoria do crime, mas como não havia flagrante, foi liberado. O suspeito mudou de cidade e, após a justiça expedir o mandado de prisão, foi procurado e localizado. Segundo ele, a vítima era seu amigo, mas cometeu o crime pois ele teria assediado a sua namorada. O suspeito foi conduzido à detenção provisória de São Mateus. Mudando de assunto, o artesanato tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente após o período de pandemia. Uma artesã vem fazendo sucesso na ilha de Guriri, produzindo peças usando cimento. Vasinhos da D é o empreendimento da Denise Biscoff, que viu na confecção de peças artesanais feitas à mão uma chance de relaxar e empreender. Eu vi, primeiramente, foi no YouTube, procurando alguma coisa para mim trabalhar. Aí a gente foi juntando, né? A gente foi juntando, a gente fazia uma peça, fazia outra, a gente errava, errei muito, perdi muita peça. Aí a gente fiz curso também, comprei o curso, me aprimorei um pouquinho, né? Mas o negócio é o dia a dia. Você vai trabalhando, conforme você vai trabalhando, você vai aprendendo cada dia, cada etapa, vai surgindo novas ideias. Eu fiz isso. Não, vamos mexer isso com aquilo. E a gente vai englobando. Foi uma terapia, porque eu tenho a mãe acamada, né? E como eu não posso trabalhar fora, eu juntei o útil com o agradável, né? Junto com seu pai Sebastião, Denise produz enfeites de mesas, vasos para plantas, porta-joias, entre outras variedades, utilizando gesso, cimento e argamassa. A artesã pontua a necessidade de um prazo para a confecção. Eu peço pelo menos um prazo, né, de 15 a 20 dias, dependendo da peça. Se for uma peça pequena, com uma semana. Se for umas peças maiores, aí a gente depende, né, do tempo também. Porque o cimento, tem cimento que seca rápido. Agora, a argamassa já não seca. Seu Sebastião ajuda no processo mais bruto da fabricação das peças. O processo é pôr a água primeiro, depois joga, que nem tipo a argamassa, joga a argamassa, aí eu bato na furadeira. Porque na mão é difícil. Então aí até dá o ponto, né? Na hora que dá o ponto a gente para ir fazer o vasinho. É bom tanto para ela como para mim, né? Que eu tenho um exercíciozinho, né? Além das peças, Denise cultiva plantas como suculentas e cactos, que se tornam os protagonistas dos vasinhos produzidos. E esses foram os nossos destaques de hoje. Eu volto com você no estúdio em Linhares, Cláudio. Obrigado, Amanda, pelos destaques. E no aniversário do rei Roberto Carlos, nesta quarta-feira, nossa equipe em Cachoeiro mostra a casa em que ele passou a infância. A Pris Azeredo traz pra gente. Olá, Pris! Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. É isso mesmo. Com o show de Roberto Carlos realizado em Cachoeiro, a casa onde o cantor passou sua infância é um dos principais pontos turísticos da cidade e está bem movimentada, recebendo turistas de várias partes do país. Situada no bairro Recanto, a casa onde o cantor Roberto Carlos passou sua infância traz um grande acervo que conta a história do artista. E em homenagem ao aniversário do rei da música popular brasileira, é claro, muita música não podia faltar. O rei é tudo, ele é nosso conterrâneo, ele era para vir mais vezes Cachoeiro, mas infelizmente eu sei que não dá, devido à idade dele, muitos shows que ele tem para fazer, né? Mas é muito importante a gente estar, né, com ele, o nosso ídolo, né? Que a pessoa que eu tenho como meu ídolo é o Roberto. Mas tem muitas outras opções, como nessa barraca. Que tal uma tábua de frios em formato de um dos discos de Roberto Carlos,
pinturas em cerâmica de vários pontos turísticos da cidade, incluindo, é claro, a Casa do Rei e vários outros produtos para se lembrar do dia tão especial. Olha, a Keila mora em Cachoeiro há pouco tempo e é de Rondônia. Ela veio fotografar a casa para os parentes e amigos que moram fora e está encantada com o que viu. Linda, e é uma emoção, né, de saber que a gente tem a oportunidade de estar aqui visitando, conhecendo a história. Está sendo muito bom, gostei muito. Na parte externa, os visitantes ouvem uma variedade de histórias contadas por quem foi amigo do cantor durante sua infância. E uma das canções mais tocadas... E é claro que uma presença é marcante. Quem vem à casa tem a oportunidade de estar com o cover oficial do rei, que torna a visita ainda mais emocionante. São tantas emoções, bicho. Muito bom, é uma honra poder estar aqui, fazendo essa homenagem para o nosso rei Roberto Carlos, né? É um privilégio muito grande. Fico agradecido a Deus e por todos aqui ter esse carinho que eu... Tem hora até que eu me sinto Roberto, bicho. Pergunta que não quer calar. Parece com o rei, tá aprovado, meninas? Parece sim, ganha até um beijinho do rei. Entrar na casa, que mantém suas estruturas e cores originais, é como entrar em uma máquina do tempo, onde muitas fotografias contam a trajetória do cantor, instrumentos musicais, como o piano, onde ele aprendeu a tocar, entre outras muitas memórias. Dona Elizabeth é de São Paulo e veio a Cachoeira especialmente para o show de Roberto Carlos e tem história com o cantor, hein? Quando eu tinha meus 10 anos de idade, a minha mãe me levou ao show e eu despenquei a arquibancada. E eu até pus isso no livro um dia. Aí ele falou assim, essa canção vai para essa garota que muito se sacrificou, mas até mim chegou. Eu te amo. Eu disse, eu também. Aí foi o máximo, né? Aí nunca mais consegui ver ele, falar com ele. Aí minha filha, morando aqui no Espírito Santo, me trouxe um dia aqui. E hoje eu vim só pro show. E numa data tão especial e com tantos visitantes, a casa acaba ficando pequena para tanta gente ao mesmo tempo. Mas com o amor que os fãs têm por Roberto Carlos, com jeitinho, cabe todo mundo. A casa em que Roberto Carlos passou a sua infância é recheada de histórias e objetos. E ela fica aqui no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, e é um dos nossos principais cartões postais. E nessa época do ano, né, principalmente agora que o rei completa 82 anos de idade, ela tem recebido cerca de 200 visitantes por dia. Ícone da música popular brasileira, Roberto Carlos é cantor, compositor e empresário. Com mais de 30 álbuns, ele foi considerado pela revista Rolling Stones Brasil como o 6º maior artista da história musical brasileira. Conhecido por toda a América Latina como o Rei. Começou sua carreira em 1960, sob a influência da Bossa Nova, e é reverenciado até hoje por sua história de sucesso. Por isso e muito mais, feliz aniversário, filho de Cachoeiro. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma glória pra voltar pro mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, soluce a vontade de ficar mais um instante. Parabéns, Roberto Carlos! Cláudia, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá! Viva o rei Roberto Carlos. Obrigado, Príncipe, pelas informações. Até a próxima edição. Vamos ver agora como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 1.065 a saca. Arábica 7, R$ 945. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 645 a saca. Mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre um novo projeto, de retomada do Linhares Futebol Clube, aí liderada pelo ex-craque do futebol Fabiano Heller. Tem também outros assuntos da nossa região.
Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Bom, servidores do Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, o NAPS, aqui de Linhares, e a Vigilância Epidemiológica participaram do projeto Saúde na Estrada, que é promovido pela Rede de Postos Ipiranga, em parceria com a Secretaria de Saúde e a Polícia Rodoviária Federal. Este ano o evento aconteceu no posto Paradão, em Bebedouro. Foram realizados mais de 300 atendimentos. Para fechar, o ex-jogador de futebol linharense Fabiano Heller lidera um grupo que está retomando o Linhares Futebol Clube. Além de revelar novos talentos aqui na cidade e região, o objetivo é representar Linhares nas principais competições de futebol. Um linharense que saiu bem cedo do município, ganhou destaque nacional e conquistou o mundo. Saí com 17 anos. Antes disso, eu comecei jogando futebol com 11 anos de idade, joguei Copa Gazetinha, que todo mundo conhece aqui no nosso estado. Com 17 anos tive a oportunidade de jogar no profissional do Linhares, fui campeão capixaba, né, na época das glórias do Linhares, né, e tive a oportunidade de sair depois disso, depois dessa competição, fazer teste no Vasco, né, e onde começou a minha trajetória fora de Linhares. Joguei 7 anos no Vasco, depois passei Palmeiras, Flamengo, Fluminense, né? Foram muitos clubes, né? Total foram 17 clubes contando com Linhares. E comecei no profissional com 17 anos e encerrei com 39 anos, né? Depois de representar grandes clubes dentro das 4 linhas, chegando a enfrentar o melhor jogador do mundo, o campeão mundial, agora encara o desafio de presidir um clube, o Heller 04 Academy. Na verdade, eu sempre gostei dessa parte de gestão dentro do futebol, né? Muitas pessoas falavam que eu tinha o perfil de ser treinador, né? Ano retrasado até fui convidado para ser auxiliar em São Paulo, passei pelo Guarani, junto com o meu irmão, Rony, né? Que é daqui de Linhares, o Nanico e o Edgar Borges. A gente sentou, conversamos e decidimos aí montar esse novo projeto de futebol dentro de Linhares, né? No centro de treinamentos, atletas com idade entre 3 e 14 anos aprendem a jogar futebol. Existem ainda as categorias Sub-16 e Sub-17, além do time profissional. E mesmo depois de tantas conquistas, até mesmo em time fora do Brasil, o Fabiano Heller continua sedento por títulos. Ele agora tem o sonho de colocar mais uma vez um time linharense na elite do futebol capixaba. O torcedor capixaba, o torcedor linharense é fanático por futebol, né? E há muito tempo a gente não tem um time de glória aqui dentro da cidade de Linhares. E hoje a gente pegou esse projeto sério, né? E o nosso objetivo é ter uma visibilidade grande hoje dentro do estado e fora do estado também. Pode ter certeza assim, que a gente não pega um projeto desse para chegar aqui e passar o nosso tempo, né? Nosso objetivo é realmente disputar as competições para chegar. E não poderia faltar a polêmica pergunta: será que o craque tem um time do coração? Perguntado, ele se esquivou e puxou para o lado da família. Então assim, eu torço por todos os times, né? Mas para o pessoal que torce por esses clubes, eu falo que eu sou internacional, né? Onde eu fui bicampeão da Libertadores e campeão mundial. Assim, eu torço bastante pelo Flamengo, porque hoje meu irmão é treinador de goleiro lá no Flamengo, no profissional do Flamengo. Acho que já está lá há 10 anos, já teve uns 3 anos no profissional, né? Foi campeão também da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, disputou o Mundial. Então assim, eu estou torcendo para o Flamengo para que ele se dê bem também, né? Bom, parabéns ao Fabiano Heller e toda a equipe envolvida na retomada desse projeto. Por hoje é só, siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.